Como está a Dona Marta hoje? Suponho que tenha passado a tarde com ela. Ah, mamãe dormiu a tarde inteira de forma que não pudemos conversar como gostaria, mentiu Fabiola, que passara a tarde maquinando planos com Matilde com o intuito de atrapalhar a felicidade do casal. Quando Dona Marta dorme durante a tarde, geralmente passa a boa parte da noite acordada, pois seu sono é bastante irregular. Dessa forma, gostaria que me acompanhasse nas orações que faço com Ana em seu quarto todas as noites. Orações? Questionou Fabiola com desdém. Posso saber por que reza no quarto de mamãe? Você não sabe de muitas coisas, Fabiola, disse Sara amável. A doença de sua mãe na verdade é uma perseguição de espíritos desencarnados. É o que chamamos de obsessão. Para que ela se cure, uma das coisas que precisamos fazer com constância é a oração a seu favor e a favor dos irmãos ignorantes que a fazem sofrer. Desde que começamos a fazer isso, sua mãe obteve grande melhora. Desculpe, mas não acredito nessas coisas. A ciência tem explicações suficientes para os problemas mentais. Eu estudei psicologia e sei que os problemas mentais são causados por deficiências de substâncias químicas e lesões cerebrais. Para mim, o que você diz são crenças de pessoas simplórias e ignorantes. Respeito sua opinião, mas acredito que deveria rever seus conceitos. Embora a medicina tenha levantado hipóteses sobre as causas da loucura, ainda não chegou a nenhuma conclusão. Acredito também que exista a loucura puramente física, com causas orgânicas, mas, nesse caso, o uso da medicação melhora os sintomas significativamente, e na maioria dos casos os pacientes passam a levar vida normal com reintegração social. Mas quando a medicação falha e nenhum método de cura dá certo, é hora de levarmos em conta outros fatores, e esses fatores são espirituais. Dona Marta nunca obteve melhora com os remédios, mas bastou começarmos o tratamento de desobsessão para que ela melhorasse. Você mesma pôde comprovar. Você fala com segurança, onde estudou tudo isso? Como pode provar que o que diz é verdade? Eu estudo a doutrina espírita e como ela também é a ciência, contamos com a ajuda de pesquisadores sérios, cientistas de renome, que estudaram a esquizofrenia e chegaram a conclusões surpreendentes. Também conversei bastante com o Dr. Rafael, psiquiatra espírita que trabalha nesta cidade, e ele ajudou-me a entender um pouco mais. Quanto às provas, creio que a melhora de sua mãe é mais que suficiente, não acha? Fabiola não respondeu. No telefonema que Matilde lhe fizera apenas havia mencionado que sua mãe estava submetendo-se a um novo tratamento e estava se recuperando rapidamente. Ela imaginava que se tratava de algum medicamento novo. Olhou para a tia e perguntou. Então é esse o tratamento que a senhora disse que minha mãe vem fazendo? Não pensei que, como católica, pudesse acreditar nessas coisas. Eu tive de me render aos fatos, tornou Matilde, um tanto envergonhada. Não suportava mais ver o sofrimento de minha irmã, sempre estática como uma múmia ou toda amarrada na cama feito um animal. Amo Marta profundamente e nessas horas não podemos nos deixar levar por preconceitos religiosos. Pelo menos, tento não me deixar levar. É claro que jamais serei espírita ou compactuarei com uma doutrina dessas, mas, de certa forma, está ajudando minha irmã, isso não posso negar. Então, acompanha-nos nas orações? Inquiriu novamente Sara. Claro que sim. Peço desculpas por ter dito que os espíritas são ignorantes. Vendo-a expressar-se dessa maneira, creio que estava enganada. O jantar terminou e, enquanto Cássio dirigia-se para a sala de televisão, as mulheres foram em direção ao quarto de Marta. Fabiola estava se sentindo incomodada. O que ela menos queria era orar. Acreditava que Deus existia, mas não perdia tempo com rezas, igrejas e coisas do tipo, nem se lembrava mais qual havia sido a última vez que fizeram uma oração. Contudo, tinha de agradar a Sara ao máximo, pois conquistar sua amizade fazia parte do plano. Quando entraram no quarto, encontraram Marta sentada na cama, olhando-se num pequeno espelho. Todos podiam notar sua mudança física e mental. Estava limpa, com vestido novo estampado,
cabelos arrumados e olhar alegre. Não havia voltado de todo ao normal, mas já conversava algumas frases com sentido, ora pedindo coisas, ora falando que amava a Matilde e Fabiola. Quando viu a filha e foi abraçada por ela, Marta deixou que lágrimas grossas caíssem em profusão sobre o seu rosto. Com a voz um tanto embolada balbuciou: "Minha querida Fabiola, minha pequena. Pensei que nunca mais fosse vê-la. Eu a amo, minha bonequinha." Fingindo uma emoção que estava longe de sentir, Fabiola disse: "Eu também a amo, mamãe. Muito. Tive de ir embora forçada pela vida, mas agora estou de volta e prometo nunca mais abandoná-la." Matilde chorava de emoção e, vendo aquele momento de comoção, Sara percebeu que já tinha certeza. Matilde tinha um lado bom, aquele lado divino, que todo ser humano possui, por pior que seja. Quando o abraço terminou, Sara pediu que todos se sentassem para que fosse iniciada a leitura do Evangelho. Abriu, ao acaso, o Evangelho segundo o Espiritismo na mensagem "Honrai vosso pai e vossa mãe." Como sempre fazia, Sara leu e dissertou sobre o tema com emoção. Falou que os filhos têm uma eterna dívida para com os pais. A dívida da vida e, por essa razão, tudo devem fazer para amá-los, respeitá-los e ajudá-los em todos os momentos. Salientou que toda ofensa que um filho faz aos pais e toda a falta de caridade que tem com eles serão cobradas inadiavelmente pela vida, geralmente por meio de muita dor e sofrimento. Completou dizendo que aqueles que desprezam seus pais verão suas mais caras afeições serem destruídas ainda na existência presente, explicando que a vida de muitos filhos, às vezes, é repleta de sofrimentos, decepções e angústias, justamente por não terem dado valor àqueles que Deus os presenteou como genitores para toda a existência. Fabiola sentiu-se tocada nas fibras mais íntimas de seu ser. Nunca fora boa filha nem gostava da mãe. Mas como iria fingir um sentimento que não possuía? Será que havia sofrido tanto no passado por ter sido sempre tão áspera e desrespeitosa com Marta? Contudo, as reflexões daquela mulher insensível e egoísta não duraram mais que poucos minutos. Logo, já as havia esquecido e tentava acompanhar a prece final proferida por Sara, que deu por encerrado o culto daquela noite. Fingindo estar matando as saudades, Fabiola resolveu ficar no quarto com Marta depois que todos saíram. O sofrimento do homem, seja como for, sempre pode ser evitado. Ninguém na Terra nasceu para sofrer. O homem só é infeliz quando se distancia das leis cósmicas que regem o universo, enveredando-se pelos caminhos dos valores invertidos, das crenças negativas, dos pensamentos tóxicos e das atitudes vis. Fabiola não teria passado pelas dores que vivenciou no passado se tivesse outra forma de pensar e ver a vida. Não aproveitou a lição do sofrimento e continuou na mesma faixa energética, o que certamente atrairia provas mais duras e dores mais profundas. Misericórdia quero, não o sacrifício, disse Jesus. Lamentável que muitos não entendam nem pratiquem esse ensinamento. Capítulo 20. O desencarne de Leonora. Os dias foram passando e a vida na fazenda voltou à rotina. Como a lua de mel havia sido adiada, Cássio voltou aos seus afazeres na usina e Sara, percebendo o agravamento do estado de saúde da mãe, passou a dedicar-se exclusivamente a ela. Os medicamentos não mais aliviavam as dores com a mesma eficácia de antes e Leonora havia perdido o apetite, comia apenas o necessário para manter o fio de vida que ainda lhe restava no corpo. Embora com todo o conhecimento do espiritismo que possuía, e amparada por Rosana, estava sendo extremamente difícil para Sara o momento da separação. Tentando consolá-la, a amiga disse: "O corpo morre, mas o espírito é eterno." Leonora deixou-se levar pela mágoa, agasalhou o sofrimento no coração, por essa razão criou energias negativas e pesadas que culminaram com a doença no corpo. No entanto, sua mãe aceitou a enfermidade com resignação, sem reclamar. Durante todo esse tempo em que ficou doente, procurou aprender o que a vida lhe estava ensinando e tenho certeza de que, a partir de agora, nunca mais vai cultivar nenhum sentimento depressivo. O corpo de Leonora está cansado, sem condições de continuar vivo,
Mas sua alma libertou-se e assim que se desligar da matéria estará brilhante, sadia, renovada. O que você quer? Ver sua mãe doente ou saber que ela está viva e com muita saúde na outra dimensão? Tem razão, Rosana, mas ainda assim é difícil a separação. Minha mãe, além de meu pai, foi a única pessoa da família que conheci, pois pouco depois que nasci meus avós morreram. Como poderei viver sem sua alegria, seus conselhos sábios, seus carinhos? A separação é difícil, mas se torna menos dolorosa quando temos certeza de que ela é temporária. Você está casada com um homem que ama, herdou uma imensa fortuna, e está com uma grande responsabilidade nas mãos. A vida de Leonora na Terra está terminando, mas a sua está apenas começando. A vida precisa continuar. Além disso, Deus é sabedoria e bondade, preenche os nossos vazios com outras oportunidades de progresso, luz e felicidade. Sinto que seu apego está dificultando o processo de desencarne de sua mãe. Por essa razão, peço-lhe que ore com todo o coração e peça a Deus que a liberte. É o melhor que pode fazer por ela neste momento. Elas estavam conversando aos pés do leito de Leonora, que não mais falava nem ouvia o mundo externo, apenas respirava fracamente. Sara então fechou os olhos e fez sincera prece a Deus e aos espíritos superiores, pedindo que o desencarne de sua mãe fosse suave e que ela fosse conduzida com amor aos planos de luz. Minutos depois, Leonora exalou o último suspiro e, enquanto Sara chorava baixinho abraçada a Cássio e Ana, uma grande luz, que não podia ser vista pelos olhos humanos, inundou o quarto. Eram os espíritos radiosos de abnegados enfermeiros do plano espiritual, que, unidos a Melânia e Mariano, desataram os últimos laços que prendiam aquela enferma ao corpo. O espírito de Leonora despertou perturbado e não conseguiu de pronto reconhecer quem estava ali. Começou a andar lentamente pelo quarto, amparada amorosamente por Mariano, que a fez se deitar numa maca. Passados alguns minutos, ela o reconheceu e, sorrindo, disse: Mariano, você veio me buscar. Será que mereço tanta felicidade? Sim, Leonora. Você soube suportar com coragem o sofrimento que atraiu para si e por essa razão está liberta. Agora, poderemos nos unir para sermos felizes para sempre. Os dois se abraçaram demoradamente, trocando beijos e abraços, até que Leonora percebeu a presença de Melânia, que a olhava com amor. Sentiu-se constrangida e automaticamente separou-se de Mariano. Melânia aproximou-se, abraçando-a. Não precisa ter receio, Leonora. Meu casamento com Mariano foi só na terra, aqui nos amamos apenas como irmãos e amigos. Desculpe, é que pensei. Bem, eu pensei que estava cometendo uma traição. Melânia sorriu ternamente. De forma alguma. Este lado da vida é o lado da verdade. Se na terra as pessoas costumam fingir, seguir regras e mentir, aqui não podem mais fazê-lo, pois tudo é mostrado exatamente como é. Você e Mariano sempre se amaram, mas nunca conseguiram ficar juntos ao longo das encarnações por causa de orgulho, vaidade e egoísmo. Quando não era ele quem errava, era você a responsável. Nessa última vida, antes de reencarnarem, você sabia que iria para a Terra numa condição humilde e encontraria Mariano numa posição superior segundo os moldes do mundo. Ele precisava dessa posição para, dentre outras coisas, reparar erros do passado e ter a coragem suficiente para vencer o orgulho e assumi-la como mulher. Mariano ouvia calado e Leonora protestou. Mas ele não se casou comigo por medo e em obediência ao pai. Não foi por orgulho, mas por temor. Isso não é verdade. Embora Mariano tenha usado essa desculpa para diminuir a cobrança de sua consciência, na verdade, ele se sentia superior a você e não a queria como esposa, pois julgava que para um homem com seu status um casamento com uma pessoa simples e de condição humilde era degradante. Por essa razão, pagou um preço muito alto. Viveu sem amor, amargando comigo uma união de aparência em que ninguém foi feliz. Leonora estava indignada. Como pôde fazer isso comigo, Mariano? Não o condene, interrompeu Melânia. Sei que é madura o suficiente para aceitar a verdade. Se nessa vida foi ele quem a rejeitou,
Na vida anterior foi você quem o trocou por um conde muito rico, deixando-o no abandono. Mas e você? Por que teve de viver um casamento infeliz? Estava destinado. As únicas uniões que estão destinadas na Terra são as das almas afins. Todas as pessoas quando estão no mundo se encontram com quem realmente amam ou se combinam afetivamente, mas a maioria deixa passar a chance dessa convivência por estar envolvida em preconceito, orgulho, medo, vaidade e egoísmo. Assim, deixa o amor verdadeiro e busca o envolvimento com pessoas que melhorem suas condições sociais, financeiras ou, ainda, se ilude com beleza, fama e até mesmo sexo. É daí que se originam os casamentos infelizes, que são a maioria na Terra. Deus não destina ninguém a se unir sem que seja por amor. A crença de que devemos estar juntos de pessoas que nos fazem sofrer e as quais teremos de suportar até o fim da vida é errada e perniciosa. Existem inúmeras formas de aprendizado, e quando uma relação dá errado o melhor a fazer é optarmos pela separação, de modo que cada um terá o direito de refazer sua vida e ser realmente feliz. Eu não estava destinada para ser esposa de Mariano, mas a minha forma equivocada de pensar e ver a vida me atraiu para isso. É claro que nos conhecemos do passado, mas não tínhamos programação para ser marido e mulher. Foi nosso livre-arbítrio quem assim o fez. Na verdade, a programação era para que você e ele se casassem. Leonora refletia e percebia que tudo fazia sentido. O que fez você ser atraída para Mariano? Durante várias encarnações eu alimentei a baixa autoestima, a falta de opinião própria. Eu acreditei que não nasci para ser feliz. Antes de reencarnar como Melania, fiz cursos aqui no astral e descobri que precisamos mudar de crenças e atitudes para que nossa vida melhore e nosso espírito evolua. Confiante, mais uma vez de volta ao mundo, porém, sentindo as energias deste planeta, voltei a acreditar nas mesmas coisas. Em pouco tempo, tornei-me uma mulher apagada, que não sabia o que realmente queria. Deixei-me levar pela educação que recebi, que preconiza que a mulher deve obedecer ao marido e fazer-lhe todas as vontades. As nossas crenças criam energias equivalentes e são elas que movem os fatos em nossa existência e fazem o nosso destino. Por essa razão, atraí um homem que não me amava, machista, e com isso fechei-me ainda mais. Como pode ver, tudo foi de minha inteira responsabilidade. Leonora estava ainda atordoada, mas havia entendido tudo que Melania lhe havia dito. Olhou para Mariano com muito amor e, sem pensar, correu abraçá-lo dizendo: "Não quero mais errar, o que quero, agora, é ser feliz e só posso ser feliz ao seu lado." "Eu digo mesmo", tornou Mariano com olhos vibrantes de alegria. "A partir de agora, libertos dos compromissos do mundo, podemos finalmente encontrar a paz." Ambos foram interrompidos por Melania, que disse: "Ainda estamos na Terra, no quarto onde Leonora desencarnou. Sara ainda chora, mas logo mais o serviço funerário chegará para aprontar seu antigo corpo para o sepultamento. É melhor irmos e deixar que os espíritos amigos fiquem aqui acompanhando os encarnados. Preciso despedir-me de minha filha. Mas faça sem drama, não passe angústias para Sara. Você sabe que a morte é uma ilusão e que a separação é temporária." Leonora aproximou-se da filha, abraçando-a com ternura, enquanto dizia-lhe ao ouvido: "Não chore, querida, eu sempre estarei ao seu lado como foi a vida inteira. Meu corpo está sadio, não sinto mais dores nem incômodo, Deus me curou. Por essa razão, embora o momento seja triste, conserve em seu coração a certeza da eternidade e que um dia novamente estaremos juntas." Leonora beijou-a com carinho e Sara sentiu uma grande emoção que fez seu corpo estremecer. Pôde ouvir claramente as últimas palavras da mãe: "Um dia novamente estaremos juntas", e disse em pensamento: "Com certeza, mamãe, vá com Deus." Em poucos instantes, os espíritos de Melania, Mariano e Leonora desapareceram, deixando no quarto um delicado aroma de rosas. Uma semana havia se passado desde a morte de Leonora. Sara, fortalecida pela fé espírita e amparada por Rosana, foi aos poucos deixando a dor da ausência. E continuamente enviava vibrações para que a mãe pudesse prosseguir sua jornada.
Por vezes, chorava ao entrar no quarto e ver o leito vazio, ou ao mexer em seus pertences. Contudo, nessas horas, pedia a Deus que a fortalecesse e se refazia na certeza da imortalidade da alma. Entardecia quando Matilde chamou Fabiola ao seu quarto, cerrando a porta com cuidado para que ninguém percebesse o que iriam conversar. Já passou tempo demais. Uma semana foi tempo suficiente para que ela esteja preparada para um novo choque. Chegou a hora, Fabiola, disse Matilde com olhar rancoroso, apertando com força as mãos da sobrinha. Creio que devemos ter cuidado e esperar mais um pouco. Sara é esperta e pode não cair na minha conversa. Estou ansiosa para destruir a felicidade dessa miserável, mas não quero que nada dê errado. Mas você não vai contar a ela nenhuma mentira. Sei o quanto sofreu com tudo o que aconteceu e por isso mesmo, confio que quando for contar a história, será de maneira tão verídica que será impossível para Sara não se abalar e ficar um bom tempo longe de meu filho. Fabiola sentiu uma grande tristeza. Recordar os piores instantes de sua vida causava-lhe grande angústia e mal-estar. Mas Cássio merecia pagar por tudo quanto lhe fizera. Viera para o Brasil com a intenção de não deixá-lo ser feliz de forma alguma. Mesmo que não tivesse mais nenhuma chance com ele, não iria deixá-lo em paz para desfrutar um casamento harmonioso com outra. Enquanto fosse viva isso não iria acontecer. Olhou para Matilde e tornou. Sara ainda está abalada pela morte da mãe. Nesses instantes a pessoa fica mais vulnerável à manipulação das outras. Este é o momento. Se deixarmos passar, talvez minha revelação não tenha o impacto necessário e ela pode até perdoá-lo. Não é metida a boa samaritana. Então faça isso. Aproveite hoje, antes de Cássio voltar do escritório. Sempre às 6 da tarde Sara fica sozinha lendo na sala íntima. Pois, nesse horário, Ana se recolhe às orações. Fez pequena pausa e continuou. Mas, por favor, não vá exagerar. O que desejo é que eles não sejam felizes, mas em hipótese alguma pode haver separação. Não quero perder o que é meu. Pode deixar. Pelo que tenho analisado, eles se gostam muito. O que vou dizer vai separá-los por um bom tempo. O suficiente para que a senhora me pague pelo serviço feito e pense em outra maneira de mantê-los afastados. As duas riram cinicamente e, em seguida, Fabiola foi para seu quarto esperar a hora certa de aproximar-se de Sara com fingida benevolência. Matilde não queria a separação, mas ela sim. Iria contar tudo com riqueza de detalhes e pagaria para ver Sara perdoar Cássio. Quando percebeu que Ana saíra em direção ao oratório, Fabiola entrou na sala e, vendo Sara com um livro aberto lendo atentamente, falou baixinho. Desculpe se a interrompo. Não tenha receios, tenho muito tempo para ler aqui na fazenda. Deseja falar comigo? Sim. É um assunto muito delicado, e pensei bastante se falaria ou não. Mas minha consciência vem me perseguindo e sinto que você precisa saber. Sara sentiu uma energia negativa envolvendo-a, mas procurou ignorar e encorajou Fabiola. Se eu preciso saber, creio mesmo que deva me contar, embora tenha a intuição do que seja. Como assim? Perguntou Fabiola temerosa. De repente, imaginou que Cássio podia ter se adiantado e contado tudo antes e da maneira dele. Sei que vai falar sobre sua relação com Cássio tempos atrás. Se quer se abrir comigo sobre isso, não vejo problemas, embora não ache necessário. O passado está morto e Cássio, agora, é casado comigo. Sinceramente não tenho interesse algum no que se passou com ele antes de mim, a não ser para ouvi-la como amiga. Fabiola sentiu um ódio surdo. Conteve as expressões e, com voz pausada, começou. Sei que você é uma pessoa boa, sincera e só tenho a lhe agradecer o que faz por minha mãe. Mas sua bondade é tanta que chega a ser ingênua às vezes e não percebeu quem Cássio é de verdade. Estou percebendo que sua intenção é causar intriga entre mim e ele, por essa razão, não quero ouvi-la. Queira se retirar. Por favor, Sara, escute-me. Não quero causar intriga, pois sei que sua bondade vai fazê-la perdoar Cássio. Mas é uma questão de consciência. Não posso ver uma pessoa como você,
envolvida com outra capaz de cometer atos os mais hediondos possíveis. Você ama Cássio, mas não sabe quem ele é nem do que é capaz. Fabiola falava com tanta sinceridade e aparente bondade que Sara acabou por dar-lhe crédito. O que existe nele de tão grave que eu ainda não sei. Sei que é ateu, ambicioso e materialista, mas esses defeitos são compreensíveis e perdoáveis em qualquer ser humano. Mas você não sabe que Cássio é um assassino? Um assassino cruel, frio e calculista. O que me diz? Gritou Sara aterrada. Fabiola começou a chorar e, dessa vez, seu pranto era sincero. Começou a recordar. Há alguns anos, Cássio e eu começamos um envolvimento. Entreguei-me a ele consciente do que estava fazendo. Logo me vi apaixonada e, mesmo conhecendo bem e sabendo que provavelmente nunca se casaria comigo, fui deixando-me envolver. Alguns meses depois, descobri que estava grávida. Ao contar que estava esperando um bebê, Cássio teve uma reação violenta, olhou para mim com olhos injetados de fúria e bradou: "Você é uma meretriz. A mulher que faz o que você faz comigo deve sair por aí com outros homens fazendo o mesmo. Tenho certeza de que esse filho não é meu. A partir de agora, nosso envolvimento acabou. Nunca mais me procure e trate de tirar essa criança." Fabiola narrava a história como realmente havia acontecido e Sara sentia seu coração se dilacerar a cada palavra ouvida. Ela continuou: "Fiquei desesperada, pois, apesar de tudo, não queria abortar, desejava meu filho. Eu nunca havia feito sexo com outros homens e me senti muito ofendida com as palavras dele. No dia seguinte, procurei tia Matilde e lhe contei toda a história. Ela ficou feliz pela gravidez, sempre me quis como nora e prometeu conversar com Cássio e Mariano. Assim o fez. Primeiro, contou a Mariano sobre o que havia acontecido. Quando Cássio chegou, o tio o chamou para conversar, cobrando-lhe a responsabilidade pelo que tinha feito, dizendo que ele deveria casar-se comigo e assumir a criança. Mesmo tendo muito respeito por Mariano, a quem considerava um pai, Cássio relutou, disse que assumiria o filho, mas casamento estava fora de cogitação. Assim foi. Cássio procurou-me dizendo que aceitava ser pai, mas que nunca mais nos encontraríamos. Senti-me desprezada e rejeitada, chorei muito. Vivia com minha mãe doente, havia acabado de concluir o curso universitário, estava difícil de encontrar emprego. Cássio proibiu minha entrada na fazenda e nas vezes em que fui procurá-lo no escritório da usina recusou-se a falar comigo, pedindo que fosse embora. Mesmo com tudo isso acontecendo eu queria ser mãe. Sentia dentro de mim a força da maternidade e já amava aquele ser com todas as forças de meu coração. 4 meses depois, quando minha barriga já estava um tanto volumosa por causa do 5º mês de gestação, Cássio me procurou com o rosto sereno, pedindo-me perdão. Durante a conversa disse: "Fabiola, pensei melhor e resolvi me casar com você. Sei que é a mulher mais certa para minha vida, mas não estou preparado para ser pai nem sei se estarei um dia. Por essa razão, peço que tire essa criança e logo depois nos casaremos. Viveremos em paz, amando-nos, mas sem filhos por perto." Completamente iludida pela paixão, fiquei muito feliz, mas ainda insisti. "Eu quero muito ter esse filho. Amo-o como se já estivesse em meus braços sorrindo para mim. Claro que quero ser sua esposa, mas também quero o meu filho. Você terá de optar. Ou eu ou essa criança." Como vi que essa era a sua última palavra, resolvi ceder, pensando que poderia tirar aquele filho, mas que, com o tempo de casamento, conseguiria convencê-lo a ter o outro. "Por essa razão", disse, "aceito o que me pede, mas já estou no 5º mês e um aborto nesse período é muito perigoso. Não se for feito por um profissional competente. Tenho um amigo médico em Cuiabá que fará isso por nós e nem vai me cobrar tão caro. Mas ninguém pode saber que você abortou planejadamente. Fingiremos uma viagem para comemorar a reconciliação e, quando voltarmos, diremos que você passou mal, sentiu dores e abortou espontaneamente." "Tudo bem", respondi. Eu concordei pela paixão,
Mas no fundo estava com o coração apertado, sentindo muita tristeza. Parecia ouvir a vozinha do meu filho chorando dentro do meu ventre. A notícia da reconciliação e do futuro casamento alegrou a todos na fazenda. Houve até jantar em comemoração. Cássio fingia muito bem e estava bastante carinhoso, até voltamos a nos amar. No dia marcado, fomos para Cuiabá e esperamos alguns dias num luxuoso hotel. Até que, em um sábado pela manhã, Cássio disse: "É hoje. Vamos nos livrar desse problema para que possamos viver em paz em nosso casamento. Mas você poderia ter me avisado ontem. Porque me pegou de surpresa. Não avisei para que você não pensasse em desistir. Agora, vista-se que Dr. Fagundes nos espera." Chegamos a um grande hospital particular e nos dirigimos ao consultório, que estava inteiramente vazio. Percebi que o médico estava ali apenas me esperando. Ele me examinou, olhou para Cássio e disse: "É perigoso. Vão arriscar?" "Sim, doutor. Fabiola é forte, sei que vai resistir." Meu coração estava aos saltos, mas não tinha mais como voltar atrás. Fomos encaminhados para a sala de cirurgia e sem nenhum constrangimento o Dr. Fagundes, ajudado pela enfermeira Mercedes, começou a enfiar ferros em meu útero, revolvendo a criança que parecia se debater, tentando defender-se. Senti muita dor e logo passei a ter contrações. O médico olhou para Cássio e afirmou: "Agora ela vai expulsar o feto naturalmente como se estivesse em trabalho de parto. Esse método que uso não falha. Vamos aguardar." Mercedes segurava minha mão e percebi que ela orava baixinho. Em poucos minutos, a criança saiu de dentro de mim ainda com vida. O Dr. Fagundes a pegou e olhou para Cássio exclamando: "Ainda está vivo. Seria um belo menino." Cássio apenas disse friamente: "Mate-o, doutor. Acabe logo com isso, mate essa criança." Enquanto o médico estrangulava o bebê, a fim de retirar o fio de vida ainda existente em seu corpo, eu desmaiei. Quando acordei dias depois, estava sozinha em um quarto muito limpo. Mercedes veio me ver e, percebendo minha fraqueza, aconselhou: "Descanse mais, minha filha. Você sofreu muito." "O que houve comigo?" "Você teve uma hemorragia muito grande e só conseguiu se salvar por estar num hospital muito bom, com muitos recursos." Não consegui mais conversar e entrei em pranto. Logo adormeci para acordar mais tarde com mais força. Mercedes estava ao meu lado e perguntei-lhe: "Onde está o Cássio?" "Foi buscar a mãe em Boa Esperança." A notícia do que lhe aconteceu chocou a todos, embora não saibam do ato criminoso que cometeram. Eu não queria. Mas ele queria e eu nunca vi tanta frieza e maldade num homem. Fez uma pausa, olhou-me com carinho e continuou: "Esse rapaz não serve para você. Se ama sua vida, deixe-o, ele é um assassino." Eu chorava sem parar. Quando serenei, olhei para Mercedes e perguntei curiosa: "A senhora parece ser contra esse tipo de coisa, por que continua trabalhando aqui?" Esta foi a última vez que participei de um aborto. No começo, trabalhava por necessidade, mas aos poucos minha consciência foi me cobrando e comecei a ter muito remorso. Orava a Deus para me livrar desse trabalho, mas não tinha forças, porque Ele é meu único sustento. Contudo, depois do que vi fazerem com você e seu filho, jurei para mim mesma que seria a última vez. Assim que você tiver alta, pedirei demissão e posso vir até passar fome, mas nunca mais ajudarei médico nenhum a realizar abortos. Sinto que isso é um crime terrível perante as leis de Deus e rogo a Jesus que um dia possa me perdoar." A conversa foi interrompida pela chegada de tia Matilde Cássio, que a acompanhava com ares de felicidade. Tentei me controlar ao máximo para não contar a verdade, principalmente vendo que ela estava sinceramente sofrendo pela perda do neto. 2 dias depois, o Dr. Fagundes chegou e antes de me dar alta, olhou para Cássio, depois olhou para mim, e resumiu secamente: "Seu aborto foi muito grave, lesou bastante seu útero, de forma que a senhorita nunca mais poderá ter outros filhos."
Eu não acreditava no que ouvi e não entendia o porquê daquele médico me dar aquela informação de uma maneira tão pouco formal. Tempos depois, descobri que ele havia feito ao mando de Cássio, para deixar-me ciente da minha nova situação. Chorei muito e foi com tristeza que voltei para cá. Fiquei na fazenda ainda algum tempo, até que um dia Cássio me procurou com ar grave. Fabiola, precisamos conversar. Quero lhe dizer que não vai mais haver casamento. Pensei muito e descobri que não a amo como imaginava e nunca seríamos felizes juntos. Espero que me compreenda. Como? O que me diz é verdade ou está brincando? Nunca falei tão sério em toda a minha vida. Espero que guarde nosso segredo para sempre assim como combinamos. Pensei em tudo. Aqui, depois do que se passou, você não iria se sentir bem. Por essa razão, providenciei uma boa soma em dinheiro e entrei em contato com um antigo professor que mora nos Estados Unidos pedindo que eu encontrasse para você um trabalho onde possa se ocupar por lá e fazer uma especialização na universidade que desejar. Como viu, pensei em você e na sua felicidade. Ouvindo tudo aquilo, entrei numa onda de ódio nunca experimentada antes, principalmente por perceber como ele me usara, enganando-me num plano sórdido apenas para matar o meu filho e ver-se livre da responsabilidade. Saí como louca correndo por esta casa, bradando aos quatro ventos tudo o que tinha acontecido. Mariano, Ana e até tia Matilde ficaram chocados com a frieza e crueldade de Cássio, mas, para evitar o escândalo e não comprometer o nome da família, praticamente me obrigaram a ir para os Estados Unidos. Não tendo outra saída, embarquei com muito ódio no coração, principalmente de Mariano, que pouco depois colocou Cássio debaixo de suas asas e o apoiou. Como vê, o seu marido, a quem você tanto ama e venera, é um assassino, talvez o pior de todos, que mata pessoas inocentes e sem defesa. Sara chorava muito, de cabeça baixa. Chorava de decepção e também por pena de Fabiola e daquele espírito que não pudera vir ao mundo por causa de uma atitude tão torpe e desumana como a de Cássio. Agora havia compreendido que o espírito deformado que vira colado ao corpo de Fabiola era o abortado, que certamente estava perto da mãe cobrando o seu ato. Quando levantou a cabeça, percebeu que Fabiola não estava mais na sala. Seu mundo havia ruído. Ali sozinha, mergulhada em profundos pensamentos, concluiu que depois de saber tudo aquilo não mais poderia estar unida a Cássio. Ana entrou e, percebendo seu estado, correu abraçá-la. Havia escutado boa parte da conversa, mas resolveu não intervir, pois sabia que uma hora Sara teria de saber a verdade. Por essa razão, ficou apenas calada, alisando os cabelos da amiga com carinho e orando para que tudo terminasse em paz. Capítulo 21. A revelação. Fabiola apressou o passo, limpou os olhos úmidos com as costas das mãos e dirigiu-se ao quarto de Matilde, que a esperava ansiosa. Está feito. Duvido que Sara perdoe seu filho. Não vá me dizer que exagerou. Apenas quero que ela fique muito tempo longe dele, sofrendo. Nada de separação. Não exagerei. Contei tudo como realmente aconteceu. Só que a pobre moça é cheia de pudores. Duvido que um dia possa perdoar uma coisa como essa. Eu saberei fazê-la perdoar meu filho. Eles viverão no inferno. Depois do perdão, após alguns dias de felicidade, volto a encontrar outra maneira de semear a discórdia entre os dois. Matilde falava com os olhos brilhantes de satisfação. Não a entendo. Devia estar feliz por Cássio ter se casado justamente com a dona de tudo. E você acha que essa miserável tem o direito de roubar o que é meu? A herança era para ser minha, somente minha e de meus filhos. Tenho motivos de sobra para odiá-la e, além de tudo, existe algo em Sara que não sei explicar exatamente o que é, mas que faz com que eu a odeie muito mais. Tudo bem. Mas, agora, vamos a assuntos mais práticos. Preciso sair da fazenda o mais rápido possível, antes que Cássio chegue. Como ficará meu pagamento? Matilde tentou disfarçar o incômodo que aquela pergunta lhe causou. Prometera muito dinheiro a Fabiola para que ela voltasse ao Brasil e ajudasse a destruir a felicidade de Sara, mas,
Na verdade, não tinha nenhuma intenção de pagá-la. Ela vivia da pensão do marido e do dinheiro que Cássio lhe dava todos os meses para suas futilidades. Tinha muito dinheiro guardado, mas não queria cumprir a promessa. Contudo, a sobrinha não podia desconfiar. Por essa razão, disse: "Você sai logo daqui e se instala no hotel que eu reservei." Aurélio já arrumou suas malas, colocou no carro e a está esperando. Tenho de inventar uma boa desculpa para conseguir a quantia que lhe prometi convencer meu filho. Ele é muito rígido quando o assunto é dinheiro, mas saberei manejá-lo. Não se preocupe, antes de sua viagem pagarei o que lhe devo. Assim espero. Fabiola saiu apressada pela porta dos fundos e seguiu até o carro onde Aurélio aguardava. Quando o veículo foi se distanciando da casa, ela lançou um olhar maldoso para a majestosa construção e pensou: que sejam infelizes para sempre. Por sorte o carro de Cássio e Aurélio não se encontraram e Fabiola pôde chegar ao hotel instalando-se sem mais problemas. Justamente naquele dia, Cássio teve problemas no escritório, só chegando em casa mais tarde que o habitual. Encontrou a sala em penumbra e a mesa do jantar posta apenas para uma pessoa. Estranhou o fato e chamou por Aurélio, que ainda não havia retornado. Matilde, que esperava sorrateira a chegada do filho, apareceu e disse: Aurélio foi levar Fabiola para a cidade. Por quê? O que aconteceu para ela ter nos deixado finalmente em paz? Não sei ao certo. Fingiu. Mas parece-me que Fabiola e Sara conversaram e ela contou tudo sobre o aborto. Sua mulher está no quarto com Ana chorando muito. Cássio sentiu-se gelar. Maldita! Por que foi abrir a boca? Fez bem em ter ido embora, pois não sei qual seria a minha reação se a encontrasse aqui. Iria matá-la como fez ao seu filho. Não me irrite, mãe. Posso perder a cabeça até mesmo com a senhora. Até acho que foi uma armação sua. Se confirmar isso, mando-a embora desta casa sem pestanejar e a deixo sem nenhum centavo. Como você é cruel. Nunca me olhou como mãe, nunca me obedeceu. Acusa-me de algo que não tenho culpa, tornou Matilde fingindo chorar. Descobrirei se a senhora não é realmente a culpada. Mesmo que fosse, você acha que Sara iria passar a vida inteira sem saber do que você foi capaz? Ela iria saber, por mim, do meu jeito. Você iria torcer os fatos e ainda se colocar como vítima. Cássio fuzilou a mãe com um olhar e saiu em busca de Sara. Se continuasse ali ouvindo as provocações de Matilde, acabaria por esbofeteá-la. Ao entrar no quarto, viu a mulher sentada na cama tendo a irmã ao lado. Ana, percebendo que o momento seria apenas para os dois, pediu licença e se retirou. Cássio aproximou-se da mulher, ajoelhou-se e pediu com sinceridade: Perdoe-me, Sara. É a única coisa que posso lhe pedir neste momento. Sara, intuída pelos espíritos de Melânia, Mariano e Leonora, sentiu-se condoída. No fundo, Cássio era uma alma materialista, envolvida pelas ilusões do mundo. Naquele momento, pediu a Deus que a orientasse no que fazer. Seria mesmo justo se separar daquele a quem tanto amava por um erro do passado? Leonora, cheia de luz, intuiu a filha. Querida, perdoe-o. O perdão é o ato mais sublime que um ser humano pode praticar na Terra. Você, agora, está esquecida do passado, mas um dia também foi materialista e criminosa. Quem é você para negar o perdão a alguém? Jesus perdoou a todos aqueles que lhe quiseram mal, mostrando que não estamos na condição de julgar nenhum dos nossos semelhantes, mas, acima de tudo, soerguê-los no caminho do bem, compreendendo suas fraquezas e orando a Deus para que possam se redimir. Você ama Cássio incondicionalmente. Se não perdoá-lo agora, viverá infeliz e cheia de remorsos. Por sua vez, Melânia dizia-lhe aos ouvidos: os erros que os homens cometem provêm da ignorância das leis de Deus. Cássio não é mau. Não existe ser humano mau. Ou são doentes ou ignorantes, pois se Deus tivesse criado alguém mau, ele não seria Deus. Chegou a hora de mostrar que não foi à toa todo o seu arrependimento do passado criminoso e não foi perdido o tempo que estudou conosco a fim de vencer seus desafios nesta encarnação.
Lembre-se de que somos todos almas ainda ignorantes, nem por isso Deus deixa de derramar sua misericórdia todos os dias sobre nós. Você é uma fração de Deus, é centelha divina, por essa razão, tem condições de perdoar todo o mal que venham a lhe fazer. Essas intuições foram passadas a Sara em questão de segundos, mas elas captou na íntegra. Com os braços fez com que Cássio se levantasse, olhou-o nos olhos e o abraçou com muito amor. Naquele momento, ele chorou sentidamente. Só de imaginar que poderia perder Sara, seu pensamento paralisava no medo e na angústia. Sentia que depois de tê-la encontrado não mais poderia viver sem sua companhia. Quando o abraço terminou, ele encarou-a e pediu: "Eu preciso ouvir dos seus lábios que me perdoa. Sem isso, não encontrarei novamente a paz. Eu não tenho do que perdoá-lo. Sou tão imperfeita quanto você ou qualquer outra criatura da terra. Mas se faz questão, eu digo: está perdoado." Cássio cobriu-a de beijos. Quando a emoção serenou, Sara olhou-o séria. "Sente-se aqui. Precisamos conversar. Pode me dizer tudo o que quiser. Que sou assassino, mau, egoísta e frio. Sei que mereço. Não vou lhe dizer nada disso. Se o fizesse, de nada teria valido o meu conhecimento espiritual. Pensei em me separar de você, de mandá-lo embora. Não vou negar que minha impressão foi horrível, parecia que estava casada com um monstro, mas Ana me fez pensar melhor e lembrar o que mamãe nos pediu. A Juca e o Ver nunca se separem." Ele sorriu. "Lembro-me desse dia. Dona Leonora me falou de Deus, da vida espiritual e fez esse pedido. Sua mãe foi uma grande pessoa. Agora que já sei de tudo, não vamos mais falar no assunto. Apenas quero dizer que com o aborto você se comprometeu seriamente com as leis de Deus e um dia terá de reparar esse erro para que possa ficar em paz com a própria consciência. Apenas lhe peço que tenha a coragem de assumir que cometeu um erro gravíssimo e que vai pensar seriamente no assunto e se arrepender. Você sabe que não acredito em nada disso. Não vou forçá-lo a acreditar, mas o mínimo que você pode fazer é se arrepender sinceramente, procurar Fabiola e lhe pedir perdão. O que você me pede é impossível. Posso até me arrepender e até confesso que se fosse hoje não faria novamente. Mas pedir perdão a Fabiola, jamais. Ela era uma interesseira, que só queria minha beleza e meu dinheiro. Nada disso. Fabiola o amava de verdade. Entregou-se porque estava apaixonada. Vocês mulheres acreditam em tudo. Zombou. Quero que saiba que, apesar de tê-lo perdoado, se você não pedir perdão à sua prima, posso voltar atrás e pedir a separação. Não vou guardar mágoas. Mas não quero viver ao lado de uma pessoa tão vaidosa e orgulhosa a ponto de não ter coragem de pedir perdão quando necessário. Vendo que Sara falava sério, ele resolveu. Tudo bem, vou procurá-la e pedirei perdão. Faço questão de ir com você para comprovar. Não confia em mim? Vou confiar ainda mais depois de vê-lo pedir perdão a alguém que muito prejudicou. Cássio novamente e abraçou e cobriu-a de beijos. Depois, foi tomar um banho e, mais tarde, ambos foram jantar. Matilde quase desmaiou ao perceber que seu plano dera errado, mas fingiu bem e demonstrou falsa felicidade dizendo ter torcido para que o casal se entendesse. Quando entrou no quarto, teve um acesso de fúria e rasgou as próprias roupas, ficando seminua. Com os olhos injetados de ódio bradou: "Isso não ficará assim. Amanhã mesmo procurarei Fabiola já que a horroroso da Sara perdoou. Farei com que volte a esta casa e planejarei para que ela seduza meu filho. Não vou permitir que essa barraqueira seja feliz." Dizendo isso, deitou-se na cama, desfazendo-se em lágrimas de rancor. A um canto do quarto, os espíritos radiosos de Melânia, Mariano e Leonora observavam com sentimento de compaixão. Melânia comentou: "Foi mais fácil fazer Sara perdoar. Difícil será atingirmos o coração de Matilde para que também perdoe. Queira Deus que possamos cumprir com essa missão que os irmãos maiores nos confiaram. Matilde carrega todo o ódio no inconsciente. Sua alma sabe que na última encarnação foi lesada em todos os seus bens, tanto materiais quanto afetivos. Na verdade,
Matilde foi quem mais sofreu com o que Sara e Cássio fizeram no passado. Foi a grande vítima que, agora, cobra inconscientemente seus algozes, disse Mariano com entonação triste na voz, sentindo-se também culpado por tudo o que Matilde passara. Leonor o corrigiu. Matilde sofreu grande maldade, não nego, todavia, ninguém é vítima. Tudo o que ela passou naqueles tempos foi atraído por ela mesma para que aprendesse as verdades do espírito. É claro que Sara e Cássio assumiram grave compromisso de reajuste pelo que cometeram, mas Matilde também mostrou com a prova que sofreu que não era tão boa quanto aparentava. O que precisa ocorrer entre os três é o perdão recíproco. Sem isso, mais uma reencarnação de dores e sofrimentos será necessária. Os três passaram a envolver aquela pobre mulher em energias de paz. Passados alguns minutos, vendo que Matilde melhorara sensivelmente, deixaram a fazenda indo buscar refazimento na colônia em que viviam. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Apesar de o ódio haver diminuído e sentir-se mais calma, Matilde não conseguia dormir. Rolava pela cama tentando encontrar uma maneira mais efetiva de fazer Sara sofrer. Não importava se o filho sofria junto. Cássio havia se tornado um verdadeiro estranho, sentia que ele não a amava como mãe e, talvez, ela fosse um peso para ele. Então que sofresse também. Percebendo que não iria conseguir conciliar o sono, resolveu procurar Aurélio. Havia algum tempo que ambos estavam afastados. Porém ela sabia o quanto o mordomo a desejava. Não conseguia entender o porquê de sua rejeição nos últimos tempos. Iria procurá-lo e colocar tudo em pratos limpos. Sabia que tinha poder de sedução sobre ele, que, com certeza, não resistiria. Vestiu uma roupa provocante e saiu silenciosa em direção ao quarto. Girou a maçaneta e, como sempre, percebeu que a porta estava aberta. Para sua surpresa, Aurélio não estava lá. Sua curiosidade aumentou ao notar que a cama nem havia sido desfeita. Onde estaria? O inverno havia chegado e com o frio certamente ele não iria para a piscina banhar-se de madrugada como era seu costume. A casa estava toda às escuras e ela já ia voltando para o quarto quando ouviu um barulho estranho. Apurou melhor os ouvidos e percebeu que aqueles sons vinham do quarto de Ana. O que estaria acontecendo lá? Movida pela curiosidade, Matilde foi andando lentamente e, ao aproximar-se, pôde ouvir claramente Aurélio e Ana se amando. O ódio e o ciúme foram tomando conta de seu peito e ela começou a sentir falta de ar. Começou a pensar. Como não pude perceber isso antes? Como fui idiota? Fabiola me avisou que Ana estava apaixonada e eu, como um imbecil, não liguei os fatos. Nunca pensei que minha filha, tão recatada e religiosa, fosse se entregar a um homem dessa maneira. Mas ela não perde por esperar. Será mais uma a quem terei de destruir. Aurélio é o meu e não será uma debilóide quem vai me roubá-lo. Agora sei o porquê da rejeição dele. Mais do que nunca, preciso conversar com Fabiola para que me ajude a separar esses dois para sempre. Atraído pelos pensamentos negativos de Matilde, um espírito de aspecto deformado aproximou-se dela e disse com altivez. É isso mesmo, Matilde. Destrua quem destruiu sua felicidade. Antes de Ivan casar com Kira e tirá-la da prostituição era você que lhe estava prometido. Vai permitir mais uma vez ser passada para trás? Matilde sentiu o ódio aumentar a tal ponto, que seu coração começou a doer. Continuou a pensar. Não posso deixar que ela me passe para trás. Mas, agora, preciso me acalmar. Foi em direção à cozinha e tomou um copo com água. Como que para ter certeza de que era Aurélio quem estava realmente com sua filha no quarto, Matilde ficou escondida atrás de um móvel e esperou. Ao vê-lo sair com semblante feliz, ela sentiu-se humilhada e destruída. Foi graças a calmantes que conseguiu dormir aquela noite. Quando conseguiu, devido ao teor de seus pensamentos, foi levada ao umbral onde conversou com Drômio, que a orientou em como se vingar de Ana. Ao amanhecer estava cheia de intuições. Capítulo 22. Liberto das amarras do sofrimento. Quando, na manhã seguinte, Cássio e Sara desceram para o café,
Encontraram Ana sozinha à mesa esperando-os. Posso saber onde está a mamãe? Acabou de sair, e pela expressão não foi fazer coisa boa. Mamãe saiu assim tão cedo? Questionou Cássio, intrigado com as palavras da irmã. Pelo menos disse aonde foi. É claro que não. Mal falou comigo, dispensou o motorista e foi dirigindo sozinha. Bem, tenho coisas importantes a resolver hoje. O que Dona Matilde foi fazer, sei lá onde, não me interessa, tornou Cássio com firmeza. Cássio está certo, vamos deixar Dona Matilde em paz, afinal, ela precisa ter sua liberdade, disse Sara. Desde que essa liberdade não prejudique os outros, finalizou Ana, que, observando-os melhor, perguntou curiosa. Posso saber por que Sara está tão arrumada? Pretendem sair juntos? Sim. Ontem quando Cássio chegou e eu o perdoei, fiz questão que começasse a reparar seu erro. Para isso, exigi que fosse hoje pedir perdão a Fabiola por tudo o que lhe fez. E para garantir que ele fará isso mesmo, vou acompanhá-lo. E você aceitou, meu irmão? Logo você, tão orgulhoso. Vi que o orgulho não vale a pena quando está em jogo um amor como o que eu sinto por Sara. Ana, vendo que o irmão estava superando aos poucos as ilusões do orgulho, sentiu uma grande alegria, levantou-se e, com um gesto espontâneo, beijou-lhe os cabelos. O café transcorreu calmo e, pouco tempo depois, os dois se dirigiram para a cidade. Ao chegarem ao hotel onde Fabiola estava hospedada, pediram informação sobre o número do quarto e dirigiram-se para lá. Fabiola os recebeu com espanto. O que fazem aqui? Saibam que não são bem-vindos. Vim para conversar com você. Talvez o assunto mais sério que vou tratar em toda a minha vida. A voz de Cássio estava vacilante. O assunto mais sério de sua vida foi o assassinato de meu filho. Fora isso, não temos mais nada a conversar. Agora, vão embora, não o suporto, nem a sua mulherzinha. Fabiola falava com aspereza. Fabiola, dê uma chance ao Cássio. Sei que, ao me contar toda a história, seu intuito era nos separar, mas pude compreender algumas coisas e também quero que você compreenda. Tornou Sara com delicadeza. Compreendeu porque não foi com você e provavelmente nunca será. Você é herdeira de uma grande fortuna, certamente Cássio vai querer ter muitos filhos com quem possui tanto. Mas queria ver se continuasse sendo aquela barraqueira miserável de tempos atrás. Tudo seria muito diferente. Cássio, vendo que não ia conseguir conversar facilmente com a prima e, percebendo que a sua paciência já estava se esgotando, empurrou-a com força para dentro e fez Sara entrar. Trancou a porta escondendo a chave no bolso da calça. Fabiola bradou colérica. Farei um escândalo se vocês não saírem de meu quarto agora. Eu vim aqui lhe pedir perdão, disse Cássio com profundidade na voz. Fabiola parou um pouco e pensou não ter escutado direito. Você o quê? Eu quero lhe pedir perdão por tudo que a fiz sofrer. Sei que nada mais posso fazer para devolver nosso filho aos seus braços, muito menos sua fertilidade, mas uma coisa eu quero. O seu perdão. Fabiola ouvia calada e, vendo que ele ia continuar, procurou prestar mais atenção. Eu fui leviano, mau, egoísta. Acho mesmo que fui um monstro. Mas se estou aqui lhe pedindo perdão é porque estou sinceramente arrependido. Hoje jamais faria o que fiz. Além do perdão, quero dizer que você pode contar comigo e Sara no que precisar em sua vida. Então, perdoa-me. Fabiola pôde sentir sinceridade nas palavras de Cássio, mas foi por poucos segundos. Lembrando repentinamente a maneira vil como ele a enganou e o ato criminoso de aborto e de assassinato da criança de forma tão fria, ela começou a rir ironicamente, e disse: Nunca. Nunca vou lhe perdoar. Se o inferno existir e você depender do meu perdão para livrar-se dele, saiba que passará a eternidade queimando com o demônio. Você não passa de um canalha, um monstro frio, cruel e interesseiro. Sinto muita pena de Sara por estar ao lado de um ser degradante como você. Eu poderia ser mãe, ter meu filho como minha companhia, mas você tirou-me esse direito e nunca mais saberei o que é carregar uma vida em meu ventre.
Você acha que tudo isso pode se resolver num simples pedido de perdão? Cássio estava envergonhado e não tinha palavras. Tudo o que ela dizia penetrava-lhe o coração como punhais. Vendo que não tinha mais o que fazer, olhou para Sara e apertou sua mão. Pelo menos tentei. Vamos embora. Não. Antes quero dizer algumas coisas a Fabiola. Fez pequena pausa aí, olhando-a nos olhos, começou. Você está muito doente, Fabiola. Doente de ódio, de sede de vingança, de rancor. Só você tem a sofrer com isso. Vim com Cássio para ver se estaria sendo sincero no pedido de perdão que ia lhe fazer, e comprovei que ele está realmente arrependido e sentido por tudo o que aconteceu. Tenho certeza de que se fosse hoje ele faria tudo diferente e você estaria com seu filhinho nos braços. Mas o tempo não volta e se você sofreu não foi apenas por responsabilidade do Cássio, mas sua também. Deveria ter resistido ao máximo e não ter aceitado fazer o aborto. Portanto, se ele conseguiu foi com a sua conivência. Sinto muito por ter negado perdão a alguém que vem humildemente lhe pedir. Quem perdoa se liberta das amarras do sofrimento. Esse perdão seria muito melhor para você do que para Cássio, que passará ainda muito tempo, talvez a vida inteira, com esse remorso na consciência. Queira Deus que você nunca precise do perdão de alguém, pois se precisar e tiver seu pedido negado vai sentir na pele o que está fazendo Cássio sentir. Eu sinto muita pena de você. Não quero ouvir mais nada. O que desejo e sei é que vocês nunca serão felizes. O peso do crime de seu maridinho vai ser o fantasma a rondar eternamente a relação dos dois. Agora, ponham-se daqui para fora. Fabiola falava com olhos injetados de ódio e quase gritando. Vencido, Cássio tirou a chave do bolso, abriu a porta e saiu. Ao chegar no carro, antes de dar a partida, sentiu uma enorme tontura. Sara, percebendo que o marido estava pálido e suando abundantemente, correu a afrouxar sua gravata, abrindo as portas do carro e massageando-lhe os pulsos. Aos poucos, Cássio melhorou o espírito abortado, que seria filho de Cássio e Fabiola, reconhecendo nele o verdadeiro responsável por sua infelicidade, deslocou-se do perispírito daquela que seria sua mãe, ao qual havia muito tempo estava preso, e grudou-se com muito ódio ao corpo de Cássio. Agora, sim, ele iria se vingar. Por esse motivo, o mal súbito, a partir daquele momento, acompanharia Cássio num difícil processo obsessivo. O reconhecimento do erro e o peso da culpa abriram um campo para que o espírito em estado de rebeldia o atacasse. Cássio iria sentir os resultados concretos da lei de ação e reação, numa obsessão severa, que não aconteceria para puni-lo ou para que pagasse pelo erro, mas para seu amadurecimento como espírito imortal no conhecimento das leis cósmicas que regem a vida. Vendo que o marido estava melhor e que a cor já havia voltado ao seu rosto, Sara tornou. Foi a emoção. No fundo, você esperava que ela o perdoasse. Sim. Fabiola foi muito dura comigo. Suas palavras entraram como flechas em meu coração. Estou me sentindo um monstro. Você não precisa se culpar. Deve aprender que a culpa nunca resolve problema algum, só atrai sofrimento e dor. Devemos tomar consciência dos nossos erros e repará-los no bem, nunca por meio da dor ou da culpa desnecessária. Mas é muito difícil. Preferia não ter reconhecido que errei, assim não estaria neste estado. Você reconheceu porque evoluiu, deu um passo a mais na senda do progresso. Enquanto estamos mergulhados no oceano das ilusões, achamo-nos sempre certos. No entanto, quando Deus nos toca a consciência, é impossível continuarmos sendo os mesmos que éramos antes. Contudo, as leis divinas que o Criador plantou em nossa alma não servem para nos punir ou impingir sofrimentos, mas sim para que possamos reparar o mal com atos de amor. Tenho certeza de que você vai conseguir. Mas como? Fabiola nunca me dará a chance da reparação. Arrepender-se foi o primeiro passo. Creio que até ontem você não estava totalmente arrependido. Mas hoje, ouvindo o que Fabiola disse, seu coração foi tocado. Não é preciso que a reparação seja feita exatamente com as pessoas às quais fizemos mal. Muitas vezes,
Aqueles a quem prejudicamos já avançaram tanto que não precisam mais de nossa reparação. Então, é hora de fazermos o bem em prol de outras pessoas que passam pelos mesmos problemas. Sabemos que a humanidade é uma só e que todos são nossos irmãos, filhos do mesmo Pai. Fabiola se recusa a perdoar, mas você pode ter outros filhos, ser um pai dedicado, amoroso, responsável, pode até mesmo adotar crianças carentes de carinho, de lar, de proteção. A dor do ser humano que vive na ilusão é muito grande e se você quiser reparar o mal que fez, precisa aprender a ser humilde e ajudar a todos os que passam pelas provas da dor que eles mesmos criaram. Suas palavras me aliviaram. Creio que já estou bem para dirigir, levá-la à fazenda e voltar para o escritório. Eu a amo. Sara deu leve beijo nos lábios de Cássio e já iam partindo quando viram o carro de Matilde estacionar diante do hotel. Curioso, Cássio tornou. O que mamãe veio fazer aqui? Ainda pergunta? Visitar a sobrinha, ora. Elas são muito apegadas. Isso está estranho. Mamãe não costuma sair tão cedo nem é tão apegada a Fabiola como você imagina. Só pode ser alguma armação que as duas estão tramando. Deixe disso, Cássio. Vamos embora. Sua mãe é livre para visitar quem quiser. Não. Algo me diz que minha mãe e Fabiola estão aprontando. Vou verificar. Uma leve intuição fez Sara achar que Cássio estava certo. Se elas estiverem mesmo aprontando e você aparecer, é claro que vão fingir que nada está acontecendo. Ficarei atrás da porta e ouvirei o que conversam. Nesse caso, irei com você. É feio escutar a conversa alheia, mas se for realmente algo que estão planejando contra nós, precisamos saber. Os dois voltaram ao hotel e Cássio pagou razoável quantia ao gerente para deixá-los escutar o que as duas conversavam. Assim que Matilde entrou, eles puseram o ouvido na porta e aguardaram. O hotel, apesar de muito limpo e organizado, era um tanto velho e as portas tinham algumas frestas, suficientes para que o som passasse à vontade. Dentro do quarto, Fabiola estava irritada. Quer dizer que não veio me pagar? A senhora prometeu que só ia me procurar quando estivesse com o dinheiro em mãos. Tenha um pouco mais de paciência, Fabiola. Eu vim fazer-lhe outra proposta, e se você aceitar poderá ganhar muito mais. Os olhos de Fabiola brilharam de cobiça. Tinha dinheiro suficiente para voltar aos Estados Unidos, contudo, queria mais, muito mais. Por essa razão, interessou-se. Qual seria essa outra proposta? Depois do que fiz, sabe que jamais poderei voltar àquela casa. Muito pior agora, que Cássio e Sara estão reconciliados e ele veio até que me pedir perdão pelo que fez. Acabaram de sair. Matilde ficou rubra. Isso não pode estar acontecendo. Cássio só pode estar enfeitiçado por aquela miserável. Conheço como meu filho é orgulhoso e sei que se veio lhe pedir perdão só pode ter sido induzido por ela, que posa de boa samaritana. Ainda bem que demorei a chegar. Antes passei na igreja para me confessar com Padre Silvio. Fez uma pausa e prosseguiu colérica. Mas isso não ficará assim, eu tenho outros planos. Então me diga logo. Se for para duplicar o que prometeu me pagar é claro que aceitarei. Você precisa voltar para a fazenda e seduzir meu filho. Fazendo isso, darei um jeito para que Sara os flagre juntos. Mas isso é impossível. Cássio mudou muito, está gostando mesmo daquela sem graça, dificilmente cairá numa armadilha. Não tenho tanta certeza. Cássio sempre teve uma queda grande pelo sexo, e você sabe ser sensual e provocante. Duvido que ele resista. E se não conseguir, usaremos o truque mais velho do mundo. Faremos Cássio ingerir uma bebida com forte sonífero, tiramos sua roupa e você deita-se com ele. Esse truque pode dar certo para mulheres bobas, mas Sara não é nem um pouco. Certamente descobrirá. Matilde irritou-se. Afinal, de que lado você está? Quer ou não ganhar dinheiro? Não se trata disso. Trata-se de sermos práticas. Revelei o aborto que Cássio me fez fazer, contei os requintes de crueldade e como me enganou e nada aconteceu. Quero que a senhora pense melhor,
Crie um plano infalível e depois me chame. Além de tudo, ele veio aqui me pedir perdão, só faltou se ajoelhar aos meus pés e eu neguei. Acha que me aceitarão de volta na fazenda com facilidade? Matilde foi sentindo-se impotente e grossas lágrimas de ódio rolaram por sua face. Não queria a separação do filho e sabia que isso jamais iria acontecer. Ela era mulher experiente e sabia reconhecer um amor sincero. O que queria era apenas que Sara fosse infeliz. Secou as lágrimas com um lenço de seda, olhou para a sobrinha, e disse: Preciso revelar a você o que descobri esta noite. O que foi? Pelo visto a descoberta desagradou muito. Sim. Você estava certa. Ana está apaixonada. Quer dizer que a senhora descobriu o cortador de cana com quem ela está namorando? Muito pior. Descobri que Ana está tendo um caso com Aurélio, dentro de minha própria casa. Fabiola não conseguia acreditar. A senhora tem certeza? Absoluta. Ontem eu vi quando faziam amor e vi quando ele deixou o quarto dela com ares de felicidade. Espertinha sua filha, hein? Aurélio é muito atraente e tem um ar viril. Eu sei disso. Eu fui traída, disse Matildes aos berros. Traída? Não me diga que. É isso mesmo. Eu e Aurélio éramos amantes desde que o Guilherme morreu. Fabiola ouvia surpresa, enquanto Matilde continuava. Eu amava o meu marido, mas nos últimos tempos já não tínhamos mais vida sexual. Quando ele morreu, senti-me extremamente solitária naquela fazenda enorme com Mariano a me perseguir. Até que Aurélio foi chegando devagar, seduzindo-me, e eu não resisti. O pior de tudo é que com o tempo acabei por me apaixonar, no entanto, ocultava esse sentimento. Sempre deixei claro para ele que nosso envolvimento era apenas sexual. Faz algum tempo, ele deixou de me procurar, e sempre que eu tomava a iniciativa recebia uma recusa. Agora sei por quê. Ele e Ana são amantes. Deus sabe desde quando. A senhora foi corajosa em manter um caso com o mordomo, sendo que a qualquer momento Cássio poderia descobrir. Além de tudo, ele tem idade para ser seu filho. Fingindo não ouvir a crítica, Matilde prosseguiu. Sempre fizemos tudo muito bem feito. Cássio nunca prestou muita atenção nessas coisas, sempre viveu voltado para a usina e suas diversões. Mas, agora, minha própria filha atravessa-me o caminho. Vim hoje aqui não apenas para desarmonizar a relação de Cássio e Sara, mas para destruir Ana. Eu amo Aurélio, ele me pertence, nem vou considerar que Ana é minha filha. Acabo com ela sem piedade. Pensa em matá-la? Claro que não, apesar de tudo ela saiu de mim. Mas posso destruí-la de outra maneira e estou aqui para que possamos pensar na melhor maneira de fazermos isso. Naquele momento, as duas ouviram um grande estrondo e perceberam que a porta do quarto havia sido arrombada com um pontapé. Cássio surgiu com olhos rancorosos, acompanhado por Sara. Olhando a mãe, bradou. A senhora nunca mais vai conseguir fazer mal a ninguém. Acabou. Filho, você está enganado. Não sabe o que diz, falou Matilde assustada, percebendo que fora pega em flagrante. Não adianta. Ouvi toda a conversa. Você é uma decepção, dona Matilde. A partir de hoje não é mais minha mãe. Como ousou tentar acabar com minha felicidade? Como ousou se deitar com o mordomo debaixo do meu nariz? Como posso respeitar uma mulher feito a senhora? Matilde chorava pela vergonha em ver-se descoberta. Não havia saída para ela. Tentou contemporizar. Eu sou sua mãe, Cássio. Você nasceu de mim. Tem de me perdoar, eu só quero o seu bem. E o meu bem é destruir minha felicidade? Eu acabar com sua filha. Sua irmã é uma rameira, que se finge de santa. No fundo, não passa de uma qualquer que se deita com o primeiro que aparece. A senhora não é muito diferente. Respeite-me. Eu exijo. A senhora não exige mais nada. A partir de hoje não a considero mais minha mãe e nunca mais voltará à fazenda. Mandarei trazer todos os seus pertences. Fique despreocupada, manterei a mesada de sempre, afinal, não posso deixá-la morrer de fome.
Mas esqueça que eu e Sara existimos, e também esqueça que Ana existe. Agora, que já sei que ela e Aurélio estão tendo um romance, vou exigir que se casem. Como vê, a senhora perdeu. Cássio ia puxando Sara para sair do quarto quando Matilde agarrou em sua calça, ajoelhou-se e pediu. Filho, eu amo. Não me deixe longe de você, daquela casa que tanto amo, da minha irmã querida. Sem isso, certamente morrerei. Pensasse nisso antes de fazer tudo o que fez. Agora, é impossível. Não volto atrás em minhas palavras. Adeus. Sara interveio. Cássio, pense melhor. Dona Matilde é sua mãe. Deixe disso, Sara. O melhor para essa cobra ficar com essa outra cobra, que é a Fabiola. As duas se merecem. Cássio saiu feito um furacão, arrastando Sara pelo braço, que, tocada pela compaixão, não queria deixar o local. Matilde, ajoelhada, continuou chorando sentidamente até que Fabiola a levantou e fez com que sentasse. A senhora precisa ficar bem. Vai se deixar derrotar logo agora. Matilde, contudo, sentiu-se tocada por um sentimento forte, que nunca antes havia experimentado. A rejeição verdadeira do filho. Ela sentiu a energia de cada palavra dita por Cássio e aquilo mexeu profundamente com seu coração. Realmente, amava o filho. O que faria agora que o havia perdido para sempre? Olhou para a sobrinha e murmurou. Eu morri para o Cássio. Tenho certeza de que morri. Eu achava que por mais que eu fizesse, ele sempre me perdoaria porque sou sua mãe. Mas hoje vi que perdi meu filho. O que é isso? Vai amolecer? E a vingança? Esqueça. Minha vida também acabou. Não tenho mais por que me vingar. Claro que tem. Agora tem mais motivos que nunca. Tem de separar Ana de Aurélio e Cássio de Sara. Ouvindo as palavras de Fabiola, pela primeira vez Matilde percebeu que nada daquilo fazia sentido. Por mais que odiasse Sara, era dela que seu filho gostava. Naquele momento, percebeu que o seu amor por Cássio era mais forte. Virou-se para Fabiola com raiva. Cale-se. Percebi o quanto estava enganada quando me liguei a você e quando quis terminar com a felicidade de meus filhos. Quero que vá embora, desapareça de minha frente. Fabiola não conseguia acreditar. Mas a senhora ainda agora queria vingança, destruição. Não é possível que tenha mudado tão de repente. Infelizmente você nunca vai entender minha mudança, você nunca será mãe. Enquanto eu viver, farei de tudo para receber o perdão de meu filho. Que mulher fraca. Por essa razão até a songamonga de sua filha roubou seu amante. Não resistindo, Matilde esbofeteou Fabiola com tamanha força que a fez rodar e cair na cama. Ainda tenho dinheiro em minha conta, o suficiente para pagar o que combinamos. Assim que fizer isso, quero que desapareça para sempre de nossa vida. Saiu do quarto sem olhar para trás, deixando Fabiola sem entender a súbita mudança. A natureza não dá saltos, e a repentina mudança de Matilde pode ser estranha, mas de acordo com a sua vida anterior, seu espírito já estava preparado para esse acontecimento. A alma humana possui inúmeros segredos que só as vidas sucessivas podem explicar. Capítulo 23. Aurélio é aceito. Cássio e Sara seguiram calados até a fazenda. Assim que entraram na casa, Ana veio recebê-los, e sem saber o que havia acontecido, perguntou alegre. Conseguiram o perdão de Fabiola? Ninguém respondeu. Depois de um tempo de silêncio, onde Cássio olhava para a irmã com indagação, ela, sentindo-se incomodada e achando aquela atitude estranha, perguntou. O que aconteceu? Por que me olha desse jeito? Chame o Aurélio, ordenou Cássio secamente. Aurélio está ocupado na copa. Se deseja alguma coisa, eu mesmo a posso buscar. Quero Aurélio aqui e agora. Vá chamá-lo. O tom forte e agressivo de Cássio fez com que Ana corasse. O que o irmão queria com o mordomo? Havia descoberto alguma coisa. Mas como? Tinha certeza de que Sara seria a última a lhe contar. Tremendo de nervoso, ela foi à copa, chamou Aurélio formalmente e voltou para a sala,
onde Cássio e Sara estavam sentados no grande sofá. Ela com o rosto tenso, e ele com cara de poucos amigos. Ao ver o mordomo, ele disse: "Sente-se, Aurélio." Aurélio obedeceu sem entender o tom do patrão. Olhando nos olhos, Cássio foi taxativo. "Ou você se casa com minha irmã ou vai embora agora desta casa." Ana e Aurélio, tomados pela surpresa, não souberam o que dizer. De fato, Cássio havia descoberto a verdade. Mas como? Olhando para o patrão, Aurélio armou-se de coragem e dignidade. "Sei que deve ter descoberto o quanto Ana e eu nos amamos. Peço perdão se esse amor o ofende de alguma maneira, mas meus sentimentos por sua irmã são nobres e era eu mesmo que ia comunicá-lo que nos casaríamos." "Como você tem coragem de ser tão ousado depois de tudo o que fez?" A voz de Cássio estava alterada e ele fazia o possível para se controlar. "Eu não fiz nada de errado, a não ser ter nascido em condições miseráveis nesta fazenda e servir seu tio com fidelidade." "E o caso que tinha com minha mãe? Que nome você dá a isso? Fidelidade ao meu tio?" Aurélio sentiu o sangue sumir em suas faces. Havia iniciado o romance com Matilde amando do próprio Mariano, que a queria ter em suas mãos, saber de seus planos malévolos com antecedência e para isso nada melhor que estivesse apaixonada por um homem viril e jovem como ele. E aquela não era hora para mentiras. Ana estava presente e sabia de parte da história, mas também devia a ela uma explicação que nunca havia dado. "O senhor pode não acreditar no que vou lhe contar, mas conhecendo seu tio como conhecia saberá que não estou mentindo. Dona Matilde sempre foi ambiciosa e queria a todo custo possuir tudo que era dele. Seu pai havia perdido toda a parte da herança no jogo e ela não se conformava. Enquanto não tirasse o senhor Mariano do caminho, não sossegaria. Houve até a tentativa de envenenamento, que, felizmente, foi descoberta a tempo." Vendo que Cássio ouvia com atenção, ele continuou: "Quando o senhor Guilherme morreu e o duelo entre Dona Matilde e o senhor Mariano ficou pior, ele me pediu que a seduzisse e mantivesse com ela um romance, para não só tê-la nas mãos quando fosse necessário, mas também para saber de todos os seus planos com antecedência. Assim o fiz. Fui seduzindo sua mãe aos poucos e mantivemos o nosso relacionamento até eu ser surpreendido com a declaração de amor de sua irmã. Creia, Cássio, depois que passei a amar Ana, nunca mais tive nada com sua mãe. Eu amo sua irmã e é com ela que quero me casar, ser feliz e ir embora daqui. Prometi ao seu tio que ficaria na fazenda até que você e Sara se casassem e pudessem se ver livres da perseguição de sua mãe. Eu sempre soube de todos os segredos do senhor Mariano e, como lhe disse, sempre lhe fui fiel." Cássio estava estarrecido com o que ouvia, no entanto, sabia que o tio era capaz de tudo aquilo. Fora criado por Mariano e conhecia bem sua personalidade. Não adiantava condenar Aurélio, visto que sua mãe também fora leviana e cedera facilmente às investidas do primeiro que apareceu, sem nenhum respeito à memória de seu pai. Por fim, disse: "Você e minha mãe erraram, mas não adianta ficarmos lamentando. Quero que você e Ana se casem, mas imponho uma condição. Vocês deverão continuar morando aqui na fazenda. Não vou aceitar que minha irmã saia do lugar onde foi criada. Esta casa é imensa, podemos ser uma família unida e, com o tanto de quartos que temos, podemos ter quantos filhos desejarmos. Eu tenho um ótimo imóvel que herdei de seu tio. Conversamos, eu e Ana, e decidimos que, após o casamento, vamos nos mudar para lá." "E vão viver de quê?" "Você só sabe ser mordomo e Ana não tem profissão alguma. Na cidade há muitas casas de pessoas com dinheiro precisando de serviços como o meu. E se não conseguir, tenho um bom dinheiro no banco, também herança do seu tio. Posso ir vivendo com a renda, até montar um negócio com o qual possa ter lucros e viver modestamente." "E você, Ana? Concorda mesmo com isso?" perguntou Cássio, com a voz embargada de tanta contrariedade. "Meu irmão, é o melhor para todos. Como poderemos viver nesta casa com a presença de mamãe? Acha que ela nos deixaria em paz? Seria até mesmo um incômodo para eu viver no mesmo teto com uma mulher que sei que ama meu marido,
Ainda que essa mulher seja minha própria mãe. Ela não pisará mais nesta casa. Como? É o que ouviu. Foi por meio dela que soube de toda a verdade. Fabiola não me perdoou e ainda queria jogar Sara contra mim. Quando íamos saindo do hotel, vimos o carro de mamãe chegando. Instintivamente a seguimos e pudemos escutar sua conversa com Fabiola. Além de estar tramando destruir minha felicidade, confessou que mantinha uma relação com Aurélio e que queria destruir você, Ana. Nossa mãe não nos tem nenhum amor, é uma mulher cruel e detestável. Enquanto Cássio falava, sua aura mudava de cor e tornava-se cinzenta. O espírito obsessor, que lhe estava acoplado ao corpo, percebendo as energias negativas daquele que o havia assassinado mesmo antes de nascer, sentia aumentar o ódio e colava-se ainda mais agora, já com plena intenção de levá-lo à loucura para se vingar. Ana fez um rosto triste. Preferia que tudo fosse diferente. Gosto da mamãe e não aprovo que a tenha expulsado de casa. Mas é o que ela merece. E ela pode ser sua mãe, mas não é mais a minha. Então, aceitam minha proposta. Ana calou-se, esperando Aurélio responder. Já que Dona Matilde será afastada, podemos nos casar e viver aqui. Não quero mudar de função, por essa razão, continuarei a ser o mordomo. Gosto do que faço, sinto-me bem cuidando do bem-estar desta fazenda e das pessoas. Mas você vai entrar para a família Caldeiras e um Caldeiras não pode ser um reles mordomo. Encaixarei você em um dos departamentos da nossa usina e ganhará muito mais. Eu não quero. Posso aceitar morar aqui, mas desejo ser o que sou. Nunca fui rico nem almejo posição social. Ana me aceita e me ama como sou. Espero que compreenda. É isso mesmo, Cássio, posicionou-se Ana com voz doce. Aprecio Aurélio dentre outras coisas, justamente por ser o que é. Se não aceitar assim, eu mesma faço questão de ir-me embora daqui com ele. Vendo que a irmã estava resoluta, Cássio deu por encerrada a conversa, não sem antes exigir que marcassem a data do casamento. Ana e Aurélio não cabiam em si por tamanha satisfação. E, assim, foram comemorar o que havia acontecido. Cássio passou o resto do dia em casa deitando na rede da grande varanda pensando em tudo o que havia acontecido. O espírito de Mariano, próximo a ele, pedia. Meu filho, perdoe sua mãe. Você não sabe o que está fazendo. Ela foi a grande vítima de tudo. Sua ambição desmedida, seu orgulho e vaidade a fizeram sofrer tanto que hoje ela é essa pessoa amargurada e infeliz. Parte do que Matilde é deve-se a você, Sara. As pessoas com as quais convivemos são um pouco de nós, assim como nós somos um pouco de cada uma delas. Pense nisso e perdoe. Cássio pensava. Será que devo perdoar mamãe? Não estou sendo muito orgulhoso e tirano no que fiz? Felício, o obsessor, percebendo-lhe os pensamentos, grudou-se mais a ele, e repetia alto. Jamais perdoe a sua mãe. Você tem de viver infeliz de remorso, longe dela, até enlouquecer. Cássio sentiu uma tontura, mas recuperando-se rápido pensou. Não. Não perdoarei, por mais que eu viva com remorso, ela nunca mais pisará aqui. Mariano sentia muita pena do sobrinho, mas, vendo que ele não lhe acatava as sugestões, resolveu afastar-se. Um ronco de carro se fez ouvir e logo Rodrigo estava na varanda conversando com o amigo. Fui ao escritório e me disseram que você não passou bem e estava em casa. O que aconteceu? Com riqueza de detalhes, Cássio contou tudo ao amigo, que ia enrubescendo a cada palavra. Quando terminou de ouvir, ele disse. Você fez muito bem. Sua mãe, além de perversa, não passa de uma mulher vulgar. Se a minha mãe se deitasse com o mordomo, eu seria o primeiro a dar-lhes as costas. Cássio sentiu grande alívio, finalmente alguém lhe dava a razão. Tinha visto nos olhos de Ana que ela não ficara bem com sua atitude e Sara, por sua vez, condenava-o também com o olhar. Ainda bem que tenho um amigo que me entende. Você acredita que estou aqui desde as 2 da tarde e Sara ainda não veio me ver? Está sentida com o que fiz com mamãe e fechou-se no quarto com Ana falando dos preparativos para o casamento. O espírito de Felício,
mesmo deformado em consequência do aborto, se locomovia à vontade. Percebendo que Rodrigo era seu aliado, aproximou-se e começou a falar por sua boca, numa psicofonia tão sutil, que dificilmente alguém perceberia. Rodrigo dizia: Sara é uma boba. Pessoas muito boas são bobas. Não dê ouvidos a ela e continue firme com sua mãe. Rodrigo fez uma pausa e mudou de assunto. Você está realmente mudado. Permitir que sua irmã se case com um empregado qualquer é o cúmulo. Toda a cidade vai comentar. Mas não posso fazer nada. Aurélio sempre foi fiel ao meu tio e, além de tudo, tirou a virgindade de Ana. Deve reparar o que fez. Rodrigo soltou uma gargalhada. Como você é antigo para algumas questões. Hoje as mulheres perdem a virgindade com qualquer um. Nem por isso se casam. Eu e você já tiramos a virgindade de dezenas. Mas uma Caldeiras é diferente. Ana não é dessas mulheres com quem costumávamos sair. Ainda assim, obrigar alguém a se casar apenas porque perdeu a virgindade é demais. E quem disse que eles vão se casar obrigados? Eles se gostam e pelo que pude ver é um amor verdadeiro. Rodrigo intimamente ruminava um ódio surdo. Havia algum tempo, nutria por Ana uma atração forte, irresistível. Às vezes, passava horas pensando nela. Mas como fazer para tirá-la daquele criadinho? Os espíritos chefiados por Drômio, que ainda tentavam levar Ana para a prostituição, haviam se colado a Rodrigo a fim de que ele se interessasse pela moça. Vendo que ele cultivava o ódio e assédio pelo prazer do sexo, conseguiam teleguiá-lo facilmente. Por essa razão, naquele instante, sugeriram a Rodrigo um pensamento que ele captou com imensa facilidade. De súbito, mudou o rumo da conversa. Sabe o que eu estava pensando? Só pode ser em mulher, gracejou Cássio, conhecendo o temperamento do amigo. Nada disso. Estou lembrando que, tirando os dias de festa, você nunca me convidou para dormir aqui. Ando saturado da minha casa e esse ar do campo me faz bem. Por tudo isso, vou convidar-me para dormir com vocês esta noite, nesta fazenda maravilhosa. O que acha? Sabe que não é má ideia. Enquanto Sara estiver magoada comigo pelo que fiz com mamãe, sei que nossa relação não será um mar de rosas. Ela é muito verdadeira, só faz o que eu sente vontade. Hoje mesmo, está distante, não quer falar comigo. Você fará bem em dormir aqui e até em ficar mais dias. Sei que está de férias. Sim, estou. Só preciso ir em casa pegar algumas roupas. Vim sem nenhum plano de ficar. Não precisa, você pode usar minhas roupas enquanto estiver aqui. Temos o mesmo corpo e tenho roupas aí que nunca usei. Aceito, então. Os dois amigos ficaram conversando animadamente, sem saber a trama obsessiva que estava se passando por trás de decisões aparentemente sem importância. Foi com certa angústia que Ana soube da permanência de Rodrigo por lá. O rapaz a olhava com cobiça, mesmo sabendo de seu envolvimento e futuro casamento com Aurélio. Cássio fez questão que, após servir o jantar, Aurélio se sentasse com eles. Segundo ele, seria assim daquele dia em diante. Podia-se ver o clima de paz e harmonia que reinava entre o casal. A constatação do amor dos dois deixava Rodrigo com raiva e com mais vontade de executar seus planos. Após o jantar, Sara e Ana foram para a biblioteca. Aurélio para a copa, ficando apenas Cássio e Rodrigo a conversarem na grande sala de estar. Sem que eles percebessem, ali estavam vários espíritos da falange de Drômio e também os espíritos amigos de Melânia, Mariano e Leonora, unidos aos mentores espirituais em estado de prece para o auxílio necessário. Guilherme, pai de Cássio e Ana, após algum tempo no umbral, estava se preparando para reencarnar e, por esse motivo, não os estava auxiliando. As horas foram passando e, aos poucos, todos foram se recolhendo. Cássio e Sara, apesar de não estarem num bom momento, não deixavam de se amar, e logo estavam envolvidos num sono reparador. Ana e Aurélio, por sua vez, resolveram restringir os encontros agora que a relação fora descoberta por Cássio e cada um encontrava-se em seu quarto, tentando conciliar os sonos sem,
Contudo, conseguir. A presença de Rodrigo ali, sem que eles pudessem explicar, soava ameaçadora e volta e meia pensavam nele. Aurélio sentia ciúme, pois notara como ele olhara para Ana e ela, apesar de todo o amor por Aurélio, sentia-se atraída por Rodrigo e intimamente o desejava. Eram os desejos em desalinho guardados no inconsciente que fazia Ana ter pensamentos com um homem pelo qual não tinha nenhum sentimento. Ao recordar seus olhares sedutores durante o jantar, sentia seu corpo estremecer. Aliados aos desejos de sua alma, boa parte dos pensamentos e sensações que sentia naquele momento também eram induções dos espíritos especialistas em obsessões sexuais enviados por Drômio, que já se sentiam vencedores. Se Ana cedesse a Rodrigo, seria tomada por desejos incontroláveis e não conseguiria manter-se fiel a Aurélio. Sairia de casa em busca do prazer fácil. A energia sexual como fonte criadora de renovação da espécie, de troca magnética com a função da união das almas, necessita ser disciplinada, como também ocorre com outras energias da vida. Contudo, a energia sexual é talvez a de maior responsabilidade para o espírito, esteja ele encarnado ou não. O ser que não possui uma conduta sexual sadia, fatalmente é conduzido por obsessões severas ou mesmo sutis e nem mesmo sente que está sendo influenciado. No campo do sexo é preciso redobrar o orai e vigiai, visto que em nome dele, entramos pelos caminhos das paixões, da passionalidade, dos crimes de toda a sorte e dos desvarios que nos forçam ao devido reajuste no tempo certo. Somado a tudo isso, ainda há os corações que, pelos apelos do sexo, ferimos levianamente e com os quais teremos de nos harmonizar, quando imposto pelas leis divinas. O sexo é divino quando é fonte saudável que a ninguém prejudica, mas é motivo de queda a abismos profundos para aqueles que o profanam pelos vícios. Ana sentiria isso na pele, e sua hora de libertação definitiva havia chegado. Todo ponto fraco requer uma prova para que a pessoa possa se conhecer melhor, reavaliar valores e, muitas vezes, reparar delitos cometidos há muito tempo. Vencer a prova é conquistar a saúde espiritual. Por ter também a mente voltada para o sexo irresponsável, Rodrigo encontrava-se no quarto de hóspedes sem dormir, maquinando seu plano. Pensava. Notei como Ana olhou com desejo para mim aquele dia na piscina. Sei que sou belo e capaz de seduzir qualquer mulher. Com ela não será diferente e assim, abriu a porta do quarto e saiu pelo corredor em silêncio em direção ao quarto de Ana. Parou um pouco e deu 2 batidas. Ana assustou-se e pensou será Aurélio? Mas nós combinamos de dar uma parada nos encontros sem pensar muito e, achando que era mesmo ele, correu e abriu. A visão de Rodrigo a perturbou de tal maneira que ela sentiu-se tonta. Não entendeu o que ele estava fazendo ali àquela hora. Perguntou, tentando dominar-se. Aconteceu algum problema? Ana, eu preciso que você me escute. Posso entrar em seu quarto um instante? Ela, percebendo suas intenções, ficou entre o bom senso de dizer não e ceder aos seus desejos mais profundos. Demorou um pouco para se decidir, por fim disse. O que você quer me dizer, hein? Fale daí mesmo. Sabe que jamais deixarei um homem quase sem roupa entrar em meu quarto uma hora dessas, ainda mais tendo um compromisso como que eu tenho com Aurélio. Seja o que for, fale daí. Vai me dizer que gosta mesmo desse empregadozinho? Sim. Eu amo, e se foi isso que veio saber, pode ir embora. Rodrigo, completamente influenciado pelos espíritos obsessores, foi empurrando-a para dentro do quarto e encostando seu corpo ao dela. Ana foi deixando-se envolver e, quando percebeu, já estava beijando-o com sofreguidão. Os obsessores aumentavam sua atuação quando Melania aproximou-se, colocou a mão direita na fronte de Ana e fez com que ela se lembrasse de Aurélio. Seria a última tentativa para fazê-la voltar à realidade. De súbito, Ana lembrou-se de Aurélio e aquele pensamento foi tão forte que ela empurrou Rodrigo com toda a força. Sentindo nojo de si mesma, vociferou. Saia daqui. Agora. Ele, completamente louco, voltou a agarrá-la e derrubou-a sobre a cama como um animal desesperado. Ana começou a gritar fortemente repetidas vezes,
Até que toda a casa acordou. Cássio correu ao quarto e, ao deparar com a cena degradante, seguido por Aurélio e Sara, ficou sem saber o que fazer. Ana chorava pedindo socorro e, quando finalmente Rodrigo a soltou, foi desfalecendo e desmaiou. Enquanto Sara tentava reanimá-la, Aurélio avançou para cima de Rodrigo e o cobriu de murros e pontapés. Completamente desorientado, ele só fazia apanhar, sem reagir. Vendo-o quase desmaiado, Cássio pediu: "Pare, Aurélio. Já basta. Espero que o patife do meu amigo tenha aprendido a lição." Enquanto Rodrigo, envergonhado e aflito, tentava se levantar e procurar algo para cobrir o corpo, Aurélio aproximou-se de Ana, que continuava desmaiada. Sara foi-lhe massageando os pulsos e, após alguns minutos, ela recobrou as cores do rosto e voltou a si. Percebeu que Rodrigo não estava mais no quarto e pensou ter sido vítima de uma alucinação. Cássio sentou-se ao seu lado. "Quero que me conte tudo o que aconteceu." O patife do Rodrigo saiu correndo, mas não me escapa. Sei que não vai conseguir fugir com o corpo tão machucado. Ana estava envergonhada, afinal, inicialmente ela cedera. Resolveu omitir o fato e começou. "Rodrigo tentou me atacar. Eu estava quase dormindo quando ouvi batidas na porta do quarto. Pensando ser Aurélio, fui atender, mas deparei com Rodrigo tentando iniciar uma conversa totalmente sem sentido. De repente, começou a me acariciar e quando o empurrei, ele voltou-se para mim com toda a fúria. Se estivesse sozinha aqui em casa nem sei o que teria me acontecido." Ouvindo a narrativa de Ana, Aurélio bradou: "Maldito, eu o mato onde o encontrar." "Não vale a pena, Aurélio", tornou Cássio calmamente. Rodrigo sempre foi leviano e acostumado a ter todas as mulheres que quis. Certamente pensou que Ana iria cair em sua lábia e por essa razão tentou seduzi-la. Só não entendo essa violência súbita. Desde que o conheço nunca o vi nem mesmo insistir quando uma mulher lhe dizia não. Costumava dizer que aquelas que o rejeitavam não sabiam o quanto perdiam. Vou conversar seriamente com ele antes que peça para ir embora. Faça isso, Cássio, e também faço prometer nunca mais nem olhar para Ana ou não sei qual será minha reação." Cássio saiu em busca de Rodrigo e o encontrou dirigindo-se com dificuldade para o carro. A surra de Aurélio fora muito forte e era até provável que o amigo estivesse com alguma fratura. "Rodrigo, preciso falar com você." Notando o tom amistoso de Cássio, Rodrigo desarmou-se e começou a chorar. "O que aconteceu com você, hein? Dentro de minha casa, desrespeitar minha irmã e ainda tentar estuprá-la. Esse não é o Rodrigo que eu conheço. Eu poderia fazer como o Aurélio e esmurrá-lo ainda mais, pois se não tivéssemos chegado, minha irmã teria sofrido com a sua violência. Contudo, prefiro acreditar que você deve estar com algum distúrbio mental." Rodrigo só fazia chorar. Não havia como explicar o que havia acontecido. A atração por Ana, o desejo de tê-la nos braços e, por fim, a compulsão criminosa do estupro. Sentou-se no chão da varanda e, quando os soluços amainaram, balbuciou: "Desculpe, Cássio. Não sei dizer o que deu em mim. Parece que o demônio tomou conta de meu corpo." "Ora, não diga besteira. Demônio não existe. Você deve estar doente." "Não. Eu estou bem. Não consigo nem sequer entender a minha atração imediata por Ana. Sempre a conheci, convivíamos como se fôssemos irmãos." Fez pequena pausa, levantou-se e finalizou: "Só peço que um dia possa me perdoar e que possamos voltar a ser amigos."